Olá, olá, ouvinte! Mais uma vez estamos aqui na Rádio Conectados com Deus, começando mais um programa Viva Bela, o programa da mulher cristã na Rádio Conectados com Deus. Você é muito bem-vinda, como é bom iniciar o dia com você, falando sobre Deus, sobre fé, sobre assuntos que são muito importantes para a nossa vida cristã no geral. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós não falamos ainda aqui. E é um assunto inédito e acho que vai ser muito gostoso. Não sei se você percebeu, mas nos últimos meses ou no último ano, muita gente casou, não é mesmo? Foi só na minha bolha, na sua também. Mas eu vi muita gente casando, iniciando a vida dois. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Eu não sou casada, não estou nem perto de casar, só Deus sabe. Mas a nossa convidada é casada, inclusive já está até esperando uma menininha que com certeza vai ser uma princesinha estilosa. E ela vai trazer um pouquinho para a gente alguns conselhos para a vida de casado depois do sim, não é mesmo, Pri? Seja bem-vinda de volta ao Viva Bela. Olá, Elô! Olá a todos! Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez e hoje como Priscila esposa. Exatamente. Olha, sou totalmente leiga no assunto, assim como eu era no outro programa que a gente fez junto sobre saúde bucal, que não tem nada a ver com a minha carreira profissional. E agora também estou aqui para aprender. Hoje eu só vou fazer as perguntas e a Pri vai trazer aqui um conteúdo riquíssimo, que também foi baseado num artigo do The Girl Rights, que eu vou pedir também para a produção colocar aqui o link do artigo para você conferir lá depois. Nós fizemos um programa também com a Natália Ribeiro, que também faz parte da equipe do TGW, de um artigo também, baseado num artigo que ela fez. E se você não conferiu, você pode ir lá no nosso canal, ou aqui, né, para você que está ouvindo a gente no YouTube, no canal da Rádio Conectados com Deus, tá gravadinho o episódio também que a gente fez com a Natália. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que você e eu, que não sou casada ainda, também precisamos saber sobre a vida de casada depois do sim. Bem-vinda à vida real, não é mesmo, Pri? Bem-vinda à vida real. A gente. Você falando assim que você não tem experiência, mas assim, eu sempre falo, cada fase da nossa vida a gente tem que aproveitar muito, sabe? Não ficar Sim, sofrendo com o amanhã. Eu acredito sim que a gente precisa ter planos, precisa ter objetivos, mas é claro que deixando tudo nas mãos de Deus, com confiando, certeza. sabe? E eu sempre falo, tudo é um. Tudo que acontece na vida, por exemplo, agora eu tô grávida e esse já fica com aquela expectativa, pensando, nossa, minha vida vai mudar muito. Então, Uhum. cada minutinho até a minha filha chegar, eu vou aproveitar, por exemplo, eu e o meu esposo, né? Então, aqueles que são solteiros, eu sempre gosto de falar, olha, aproveitem bem cada fase. Cada fase é muito gostosa. Hoje em dia eu olho para trás e até penso assim às vezes, gente, ser solteiro é bom, mas ser casado é bom demais. Mas não se desespere. Mas tem que ser casar direito Aproveite, também, né? justamente. É disso que a Aí gente é vai bom falar demais. hoje, né? Sim. Pri, antes da gente entrar assim, de cara no nosso assunto, nos tópicos aí que você separou pra gente, conta um pouquinho da sua experiência pra gente. Há quanto tempo você tá casada? Quanto tempo você tá aí de gravidez? Como que foi para você encarar também a vida real depois do sim? Então, olha, eu tô assim, dá para ver pelo meu rostinho que tá bem redondo, né? Que eu tô nos últimos dias de gestação. Previsão agora para o dia 24, graças a Ai, que Deus. demais! Tá aí já, Mas sim, pertinho. já vem uma menininha modesta já pra gente babar. Se Deus quiser. E eu me casei em 2018. Eu tive outros relacionamentos antes, sabe? A princípio, assim, a minha mãe, ela teve só um relacionamento e casou. Eu cresci com essa visão que eu Uhum. precisava ser do mesmo jeito. E eu sempre falo muito isso sobre isso com as meninas, porque eu vejo que às vezes pode ser uma preocupação também, principalmente para as meninas cristãs. Então, assim, eu sempre gosto de falar que os relacionamentos pelos quais eu passei foram relacionamentos que eu realmente pensava que teria
o propósito do casamento, porque o namoro é para isso, né? Só que durante o tempo de convivência, você acaba percebendo algumas coisas que não vão dar certo, sabe? Já não dá certo no namoro, então, assim, é uma coisa que a gente precisa pedir muito força para Deus, porque você é apaixonada, às vezes erra muito, sabe? Uhum. Você tem muita esperança de que mude. E outra coisa também que eu sempre gosto de falar, a gente não pode simplesmente olhar o outro e julgar o outro, né? Eu acho que quando um relacionamento termina, é benéfico para as duas partes. Então, eu não Sim, seria uma boa esposa para aquela pessoa, ele não seria um bom esposo para mim. Eu acredito assim exatamente. plenamente. Então, eu acredito que namoro foi feito para terminar, sim, mas isso não significa que é para ele começar sem propósito, entendeu? Sim. E aí, quando eu conheci o André, foi em 2015, mais ou menos, final de 2015. Eu tinha acabado um relacionamento há poucos meses, e aí a minha mãe foi em uma delegação em Brasília, e ela chegou lá e conheceu a sogra de um amigo nosso. E aí Uhum. começou a conversar e ficou sabendo que tinha uma filha solteira, né? E aí Ai, começou, nossa, os mas eu tinha um casamentos da rapaz para te igreja. apresentar. Justamente. Tem um rapaz bom demais para apresentar. Minha mãe falou assim: minha filha não gosta disso de jeito nenhum. Ela não vai querer. Além disso, ela acabou um relacionamento há pouco tempo, falou que não quer começar outro agora, vai terminar primeiro a faculdade. Eu estava no fim da faculdade, né? E aí eu só sei que a mulher, não, mas vai ser um rapaz bom demais. E aí minha mãe para tentar despistar um pouco, ainda até comentou assim que eu estava procurando um rapaz que fosse um pouco mais velho, porque eu já tinha tido relacionamento com rapazes mais novos, não tinha dado certo. E ela, nossa, mas vai dar certinho, porque ele é mais velho, não sei o quê. Ai, meu Deus. E foi muito interessante, sabe? E a partir disso, do outro lado também, ficou a família lá, o pessoal de onde ele morava, junto com a irmã, eles começaram também, tipo, você devia mandar uma mensagem para ela. Mas, assim, uma coisa que eu não tenho vergonha de contar, e ele também não se importa muito, é que ele já tinha tido uma ex-namorada com o mesmo nome e sobrenome. Não acredito. Então Sobrenome. ele o mesmo sobrenome. E aí ele parece que ele ficou a princípio meio assim, com vergonha, sabe? Mas o pessoal continuou insistindo e acaba que um belo dia ele me mandou uma mensagem no Facebook. E é interessante, Elo, porque eu falo assim, quando as coisas não têm que ser, a gente às vezes passa pela pessoa e não vê a pessoa. A gente tinha ido Uhum. em um congresso nesse ano mesmo, no começo do ano, e ele estava lá, ele estava no coral de Brasília, lá no grupo de Brasília, cantando. Eu estava sentada na frente e eu não vi ele. A irmã dele Olha só. conversou comigo e eu não lembrava. Então, fala assim: tudo acontece no tempo de Deus. Então, a partir dessa Sim. mensagem no Facebook, a gente começou a conversar. E eu tinha certeza que eu não ia namorar com ele, porque estava muito cedo, sabe? A gente começou a conversar assim no finalzinho de 2015. Quando foi em fevereiro de 2016, foi a minha formatura, né, oficial. E ele falou para mim: eu vou na sua formatura. E eu falava para minha mãe: mãe, e agora se ele quiser me pedir em namoro? E aí ela: ué, você fala que não quer se você não quiser. Eu vou falar que não quero porque eu acabei de terminar um relacionamento, tá muito recente, mas quando eu vi ele, Não as coisas resistiu. mudaram. Aí não teve jeito, não. A gente Ai, que começou a bonitinho. namorar, a gente se conheceu no dia da minha formatura, a gente começou a namorar um dia depois. Pessoalmente, né? Mas vocês já estavam conversando, né? Sim, a gente já Uhum. conversava, já tinha uns meses já. Uhum. Que legal. E quando, depois que, né, tudo aconteceu, né, o namoro e tal, casou, como foi para você esse choque da vida real? Antes de você trazer os conselhos. Então, a gente se casou em 2018 e Elô, de verdade, essa questão do choque, para mim, eu não sei falar muito sobre isso, sobre um choque. A vida Uhum. muda, mas assim, eu não sei explicar, é algo realmente de Deus mesmo.
eu acredito que foi uma coisa tão preparada por Deus que a gente não teve esse super choque, assim, sabe? O que eu sempre percebo em nós é que a gente parece que tinha uma ligação desde o namoro, de realmente querer se conhecer, de Uhum. realmente colocar os pingos nos is, realmente conversar abertamente sobre tudo, que não foi um choque, assim, um super, sabe? Tipo, Não teve nossa, grandes surpresas. grandes surpresas, graças a Deus. É óbvio que é uma vida diferente, Sim. né? São coisas diferentes, mas graças a Deus, eu acredito assim que Deus preparou tudo de uma forma, nos conduziu de uma maneira que o amor é leve, sabe? Assim, desde o início, uma das coisas que eu sempre falo, eu gosto muito de usar essa frase. O amor é leve. Desde o princípio, no namoro, a gente precisa muito ficar atento aos detalhes, porque se a coisa pesa, se a coisa aperta, se a coisa agride de alguma forma, a gente já tem que ficar atento a isso, sabe? E foi muito leve desde o começo. Então, quando a gente se casou, a impressão que eu tinha é que a gente já tinha esse caso. É como se a gente já se conhecesse há muito tempo, sabe? Então, assim, não tivemos tantas mudanças assim drásticas, mas é claro que você aprende muita coisa, sabe? E até assim, a convivência, eu sempre falo, eu aprendi tanta coisa com o André, principalmente na questão, por exemplo, de. Ai, já estou entrando nos assuntos, né? Pode Mas assim, entrar, pode entrar. principalmente, por exemplo, na questão de paciência comigo, porque assim, eu sempre tive uma TPM muito forte. Então eu Uhum. sempre fico muito chata. E eu sempre pensava, gente, eu não posso culpar a TPM por eu ser chata. Eu preciso dar um jeito para eu ser uma pessoa Uhum. melhor, né? E assim, eu sempre via muita paciência dele comigo. Assim, recente que a gente casou, eu não lembro o que foi que aconteceu, graças a Deus que eu não me lembro. Mas eu dei um mini surto com alguma coisa, porque assim, em outros momentos, nada me abala. Mas se eu tô de Uhum. TPM, um simples copo fora do lugar pode me abalar, entendeu? Mas foi alguma outra coisa, assim, que eu dei um surto e uma crise de choro. E aí, uma das coisas que eu mais aprendi com ele é porque a gente aprendeu, eu aprendi, né, com ele, essa questão de nunca falar uma coisa no momento da raiva, esperar passar, mas não deixar de falar, claro, porque eu acho que aquela frase de você não ir dormir, né, na música, que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, isso é Uhum. muito real no casamento, então a gente precisa realmente praticar isso diariamente. Então eu lembro que ele, depois que passou o episódio, ele não falou nada para mim. Aí ele de repente me chamou, me sentou no colo dele e começou a conversar comigo. Aí, tipo, sabe assim, eu falei assim, gente, se alguém tivesse me batido, eu não tinha sentido mais do que eu senti naquele Uhum. momento. Então, aquilo para mim foi tipo assim. E as pessoas olham para ele e pensam que ele é estourado, alguma coisa assim, e é pelo contrário, sabe? Então, desde aquele momento, eu comecei a pensar o tanto que aquilo foi importante para mim, e aí meio que se tornou uma meta. Se a gente às vezes não gosta, fica chateado com alguma coisa que falou, alguma coisa assim, né? Que sempre existe, isso Uhum. vai existir entre pessoas diferentes. Então, a gente nunca é, fala no momento da raiva, mas não deixa de falar, porque isso é de suma importância desde o início, lá do namoro, né? E isso é uma coisa que a gente precisa levar para sempre na nossa vida. Uhum. Não, não tá assim no roteiro especificamente falando, não é um tópico assim do artigo, mas eu acho que a gente poderia colocar. É um desafio para muita gente, me coloco nisso também, mas eu acho que uma questão muito importante é o comunique-se, né? E da Justamente. forma certa, como você deu um exemplo ali, não nesse momento de surto, de que você tá estourado, que você tá chateada, mas no momento certo ali, até para abaixar um pouco as emoções, você voltar a si, Sim. né? Poder conversar normalmente, mas eu acho que
isso é a falta, né, da comunicação, é o que tem atrapalhado não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos no geral, né? E eu Tudo. vejo isso às Aham. vezes até comigo e outras pessoas, e é um desafio. Tem gente que guarda muito para si. Eu sou uma pessoa mais fechada na minha e tal, então para mim é um desafio um pouco grande, dependendo do que for, né, falar. Mas é algo que a gente precisa aprender, porque Precisa. Eu sempre fui faz muito diferença. assim também, muito fechada. Mas eu acho que quando você encontra alguém, as pessoas às vezes não acreditam muito em essa coisa de alma gêmea e tal, Uhum, mas eu falo assim, existe aquela pessoa que você se identifica demais, sabe? Que você vê que é uhum, algo realmente de Deus que você pensa, eu preciso lutar com todas as minhas forças, preciso ser uma pessoa melhor para que essa pessoa realmente eu possa fazer a diferença na vida dela, possa fazê-la uhum. feliz. Então eu acredito muito nisso que essa comunicação ela é essencial para que isso possa dar certo, sabe? Desde sempre. Então, eu acho que é Uhum. uma das bases assim no relacionamento, que como você falou, para qualquer tipo de relacionamento. Eu sempre gosto muito de falar, toda pessoa que passa pela sua vida, o que você está absorvendo? O que você está aprendendo? Porque às vezes a gente só pensa, ai, passou pela minha vida e fez tal coisa, uma coisa ruim, mas você aprendeu alguma coisa, sabe? Nem que seja ser uma pessoa mais madura, nem que seja não responder no ímpeto, a Uhum. lembrar que você é um cristão. Então, tudo faz diferença na nossa vida. A comunicação, ela precisa reinar, sabe, no relacionamento. Com certeza. E aqui você colocou alguns conselhos, né? Eu acho que a gente pode tirar para toda a fase da vida, mas especialmente aqui na questão do casamento, do recém-casado, né? Você colocou um pouco sobre o apegar-se a Deus, que eu acho que isso é uma coisa assim básica para todo mundo, né? Quando você se apega a Deus, as coisas não é que tudo vai melhorar como mágica, mas faz uma diferença muito grande. Então, o nosso tempo passa muito rápido. Eu fico assim, gente, coisa boa vai rápido, né? Vai Mas rápido. como isso é algo mais básico que a gente sempre ouve e etc., queria já pular para o próximo tópico que você acha muito interessante. Você falou, amor não enche barriga. Entenda que o amor não enche barriga. O que você quer dizer com isso? O que eu quis dizer é isso mesmo, gente. A vida de casados é um eterno pagar boletos. Isso é a realidade, sabe? Porque assim, existem pessoas que começam a vida de várias formas. Existem pessoas que já começam, já tem uma casa, já tem um carro, já tem isso. E pessoas que vão construir isso juntos. Por inúmeras razões, sabe? Seria bom que todos já tivessem esse preparo, seria maravilhoso, mas às vezes não acontece assim, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, isso é outra coisa que eu sempre aprendo muito com meu esposo. Às vezes eu tô desesperada porque eu quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter os móveis, quero ter não sei o que, quero ter não sei o que. E aí às vezes ele chega para mim e fala: "Meu amor, a gente precisa ter uma prioridade. A gente precisa fazer tal coisa, as duas coisas, as 5 coisas de uma vez não dá, entendeu? Só para dar um exemplo aqui. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter propósito. Não importa se você já começou grande, né? Ou se você começou ali construindo tijolinho por tijolinho juntos. Mas a gente precisa ter propósito. E tem um pensamento de Ellen White que eu sou apaixonada e sempre gosto de falar também. Eu até sublinhei ele aqui para eu ler, que fala assim, ó, que homem algum é desculpado por não possuir habilidade financeira. Então, de algumas pessoas você pode falar assim: ele é Nossa. bondoso, ele é uma pessoa inteligente, tantas coisas, mas não tem habilidade financeira, sabe? Não tem controle financeiro, não aprendeu isso. Se você não aprendeu, eu sempre falo, essa coisa de se apegar a Deus é tão importante, porque a Bíblia diz: se você tem falta de sabedoria, você vai pedir para quem? Para Deus. Então, o controle Exatamente. financeiro, muitos de nós às vezes não temos, desde crianças. A gente nasce Uhum. numa família bagunçada, endividada, e você continua naquela bola de neve. A gente precisa aprender de Deus, sabe? E eu achei isso aqui muito interessante. Não tira a nossa responsabilidade como esposa, como mulher,
mas deixa muito claro que o rapaz ele precisa ter isso. Então não adianta, é um rapaz muito cristão, maravilhoso, Elô, um rapaz cristão demais. Aí você pensa, junto com o cristão, ele tem essa coisa de visão, de ter que poupar, de ter que sacrificar, de ter que trabalhar para manter a sua família, sabe? Porque é como dizem, a fome entrou, o amor pula pela janela. É o que tem acontecido em muitos lares, Aham. infelizmente, sabe? A gente percebe que isso, inclusive, se você for pesquisar, você vê que a falta de controle financeiro, a falta de dinheiro, é o que leva muitos casais a se separarem. Então, vale muito a pena, sabe? Colocar como uma das nossas prioridades realmente estar os dois juntos mesmo, trabalhando em um mesmo propósito e sabendo o que você pode gastar, né? O que você não pode, o que você precisa poupar, o que você precisa esperar um pouco mais, porque a vida agora começa a mudar, você começa a pensar, nossa, preciso comprar tal coisa, nossa, o colchão tá ruim, a geladeira deu um defeito, tudo você tem que ter Sim. dinheiro, né? Então, se você não fizer um preparo diário, um preparo mensal, às vezes vocês podem entrar em situações de brigas desnecessárias, simplesmente porque os dois não fizeram, né, esse preparo que é tão importante. Minha mãe sempre fala mesmo que a questão financeira é uma questão que atinge demais, Com demais, demais. certeza. E não é só de casados, uma pessoa que está endividada, seja grande ou um pouco menor a dívida, a pessoa vive perturbada, vive preocupada, angustiada, então não adianta. Porque às vezes Justamente. você pensa, né? Nossa, mas eu amo ele. Eu a amo. E aquela coisa. Mas não faz por onde, não tem planejamento como você falou, não está se planejando antes. Tá aí, ó, uma Isso pessoa suga a casada. alegria, sabe? Isso suga a alegria. E outra coisa Uhum, que com precisa certeza. existir num casamento, por exemplo, é a intimidade, sabe? Falando de intimidade mesmo. E quando você tem essas preocupações externas em proporções gigantescas, às vezes o que é muito grande para mim pode não ser para você, mas assim, isso tudo atrapalha no relacionamento. Você não tem essa ligação nem física, nem espiritual. Você fica toda atrapalhada, tudo fora da órbita. Então, assim, é muito importante que isso seja realmente algo relevante, sabe, dentro dos relacionamentos. Exatamente. Antes da gente passar para o próximo tópico, que eu acho que vai ter muita coisa para falar, a gente vai fazer aquela pausa que você, nossa ouvinte de toda semana, já conhece, para a gente meditar numa canção. E logo, logo nós voltaremos para continuar esse bate-papo que está riquíssimo. Não saia daí. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou sem esperar que possa a vida melhorar na tua graça confiar, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, me aceito
Estamos de volta com o Viva Bela, o seu programa aqui na Rádio Conectados com Deus. E hoje nós estamos falando um pouco sobre casamento. Você já casou? Você está se preparando para casar? Tem algumas dicas que são muito importantes. E hoje a nossa convidada, que eu não sou casada, então hoje estou aqui como você para aprender um pouco mais, para já me preparar para o futuro, né? Então, existem algumas dicas, alguns conselhos que nós precisamos levar em conta antes de dizer o sim no altar. Então, nós já falamos um pouquinho, a Pri falou um pouquinho com a gente, a nossa convidada, falou aqui um pouquinho sobre a comunicação, sobre se comunicar na hora certa, né? Falamos também um pouquinho sobre o apegar-se a Deus, um pouco também sobre a importância de um preparo também financeiro, que só o amor não enche a barriga, viu? Só o amor não é o suficiente, ele pode ser abalado por outras coisas, inclusive a questão financeira, se você não se preparar certinho. Mas tem um outro ponto que, que a Pri trouxe também no artigo que ela escreveu lá no The Girl Rights sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. Queria convidar a Pri novamente para voltar aqui com a gente, para comentar um pouquinho aqui sobre lidar com as nossas emoções. Acho que ela já deu uma pinceladinha rápida, né, ali sobre a questão de se comunicar na hora certa, né, na hora que as suas emoções já não estão mais à flor da pele, mas acho que tem ainda um pouco a se falar sobre esse assunto. Aprenda a lidar com as emoções, é um dos conselhos que ela traz aqui para a gente. O que você tem aí para dizer para a gente sobre isso, Pri? Então, outro pensamento que eu gosto muito é o que fala assim que se você não está disposto a se adaptar ao temperamento do outro, então você não deve dar esse passo de querer se casar, sabe? Porque isso é muito óbvio. É assim, na verdade, parece muito óbvio, mas é como o que eu falei no dia que a gente conversou sobre odontologia, da gente fazer o básico. A gente não quer fazer o básico e acha que vai dar certo lá na frente, entendeu? Então, isso é uma das coisas básicas também que nós precisamos fazer. Entender que somos pessoas totalmente diferentes em alguns aspectos, apesar de que eu acredito muito que a gente, né, se apaixona por uma pessoa que você tem coisas muitas afinidades, né? Tem objetivos em comuns, mas a gente tem que entender que os temperamentos, né? A gente tem sempre coisas totalmente opostas. Então, se a gente não está disposto a ceder, a gente não pode dar esse passo, sabe? Eu tenho uma pessoa assim próxima a mim que eu sempre fico pensando sobre essa questão, porque essa pessoa, eu percebo nela, por que os relacionamentos dela não duram? Às vezes eu ficava me perguntando. E aí eu comecei a observar que ela tinha justamente essa questão de precisa fazer para mim, eu não vou mudar, eu vou ser sempre assim. Então, isso é uma coisa que não dá certo no relacionamento, porque exige mudança, sabe? A gente precisa mudar. E a gente precisa entender também que dentro de um relacionamento, às vezes a gente vai se estressar, a gente vai ficar com, como a gente já falou aqui, com os nervos à flor da pele. Eu até fiz algumas anotações aqui. A gente vai precisar aprender a lidar com desconfortos. A gente vai precisar também deixar de querer estar sempre certo, que é uma das coisas, né, que eu falo assim, às vezes eu percebo que a gente está numa época do mundo, assim, em que as pessoas querem muito colocar, principalmente na nossa cabeça como mulher, que tudo tem que ser um eterno vem a nós. Só a pessoa que faz por mim, Sim. não é? Então, assim, no relacionamento isso não é real, gente. Isso não... Você quer um relacionamento para dar certo, para viver para sempre com aquela pessoa, você precisa entender que isso é totalmente irreal. Então, assim, o que eu preciso entender? Que eu preciso parar de ser mimadinha, sabe? De querer tudo para mim, de achar que para mim as coisas têm que funcionar assim, mas que eu não preciso me doar pelo outro. No relacionamento, isso não funciona, sabe?
E uma das coisas também, quando eu falei que no relacionamento exige momentos de estresse, né? Existe esses momentos em que vocês realmente precisam pontuar ali algumas coisas. Mas o que esses dias eu estava até conversando com a minha mãe. Minha mãe há anos faz um programa de rádio também, falando sobre família. E a gente conversa muito assim sobre os temas que vão ser falados na rádio. E eu conversando com ela, eu falo, mãe, para mim, uma dos 3 pilares assim do casamento é Deus, o amor e o perdão, sabe? Amor e perdão precisam andar juntos, porque dentro de um relacionamento existem muitos momentos por pequeninas coisas. Às vezes você não fala coisas para pessoas lá fora, mas às vezes você fala dentro do seu relacionamento para a pessoa que você ama. Então o perdão precisa estar ali, ó, aliadíssimo, sabe? Assim, Deus acima de tudo, nos dando forças diariamente. É uma coisa que depois que eu me casei, a minha oração é sempre Deus, nos dê forças diárias durante esse dia para que nós possamos vencer esse dia, sabe? Amanhã é um outro dia. Amanhã você pede forças a Deus de novo, para que você possa vencer essas coisas. E uma dessas coisas, inclusive, é realmente as nossas emoções. Que, como eu disse, por exemplo, às vezes a mulher tá de TPM, às vezes o homem deu algum problema no trabalho. Então, esses problemas, muitas das vezes, eles tiram a felicidade, a paz que deveria existir no lar, sabe? Porque o lar realmente eu acho que tem que ser um refúgio muito gostoso, assim, aquele lugar que você volta a pensar, e tudo que eu queria era voltar para minha casa, estar perto do meu esposo, para a gente ter aquele momento de paz, de alegria, de conversas gostosas. Então, só que para que isso aconteça, a primeira coisa que eu preciso fazer é desbancar o meu eu, entendeu? A gente vai até falar sobre essa questão depois, mas assim, priorizar o outro. Se cada um fizesse isso dentro de um relacionamento, pronto. Mais uma das coisas que parecem óbvias demais, mas que muitas das vezes a gente não faz, sabe? Então, assim, a gente precisa ter muito equilíbrio e pedir muita sabedoria a Deus para que a gente saiba acolher o outro nas suas dificuldades e não brigar, como eu falei no início, que foi uma das coisas que eu aprendi com meu esposo. Esperar um pouco, sabe? Quando eu vejo que ele está em um momento tenso, eu tento acolhê-lo da melhor forma possível e se precisar conversar, a gente conversa depois, não naquele momento. E do mesmo jeito ele faz comigo. Então, no relacionamento, um relacionamento para dar certo, a pessoa precisa ter esse entendimento, precisa saber que essas coisas vão acontecer e você precisa saber lidar com as suas emoções. Não, eu não consigo fazer isso, eu quero só o venha nós. Então não casa, sabe? Fica sozinho, porque você vai ser uma pessoa infeliz e vai fazer outra pessoa infeliz. Então é uma coisa bem complicada. Para mim, eu defino esse programa de hoje, essas dicas, esses conselhos, como aqueles conselhos que fazem parte daquela série O Óbvio também precisa ser dito. Aquela coisa que todo mundo sabe, mas a gente não coloca em prática muitas vezes. A gente precisa colocar em prática. Porque aí a gente não faz e aí reclama do que está dando errado, né? Aí não adianta nada, exatamente. Não faz por onde, não é mesmo? E só para fechar essa parte, você falou sobre o perdão. A minha mãe sempre comenta de uma frase que ela ouviu de uma esposa de pastor. Um pastor que passou por aqui, a esposa dele comentou uma vez, e a minha mãe sempre fala, e isso ficou bem na minha cabeça também, que o casamento é a melhor escola para o perdão. Porque não adianta, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. E a minha mãe sempre comenta isso, que ela achou muito interessante esse comentário dela, e isso ficou na minha cabeça também, sabe? Porque não adianta, não tem outra saída, né? Se você quer viver bem com alguém, é igual quando você é solteiro, você mora na casa dos pais, você tem irmãos ou coisa do tipo, não adianta. Se você quer viver bem em família, você vai ter que perdoar. Vai ter que perdoar, porque você é um eterno se machuca aqui, se machuca ali, porque são pessoas imperfeitas que estão... e aí a gente acaba entrando no próximo tópico já, né? O próximo conselho. São pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, então a gente machuca um ao outro, às vezes, a maioria das vezes, né, sem querer. Então você precisa perdoar. E você acaba perdoando para viver, né? Em paz você precisa fazer isso.
E é isso, justamente porque eu falo assim, coisas muito pequenas, se você deixa para depois. Nossa, eu vivia falando isso para as minhas amigas, sabe? A questão de dialogar, você tem que dialogar. Eu não gosto disso. E a gente sempre entra em atrito, por isso eu falo, você tá conversando com essa pessoa? Você tá falando o que você não gosta lá desde o início, que depois você vai casar e aí vai ficar só aumentando o problema. Se você não corrige uma coisa pequena hoje, isso vai virando um muro, entendeu? Porque hoje é só uma pedrinha, é só um tijolinho. Mas se você não perdoa, se você não resolve dia a dia, é por isso que eu falo que a oração de uma pessoa que se casa, que está num relacionamento é me dê força, Jesus, para o hoje, para que eu possa aprender a perdoar hoje, o agora. Eu preciso resolver esse problema agora, porque vai virar um muro de separação entre o casal, entendeu? Então, assim, eu acho, Elo, eu falo assim, se eu fosse olhar para os casamentos ao meu redor, eu tinha só tristeza e miséria. Eu não tinha nada de bom assim para falar, nossa, esse casamento aqui é aquele exemplo. Não tenho, infelizmente. Então, tudo é o que eu sempre digo: observem os relacionamentos ao seu redor. O que você não quer para o seu relacionamento, o que você precisa entender que precisa ser mudado, porque quando chegar a sua vez, você tem oportunidade de fazer diferente. Você não precisa perpetuar uma maldição, mesmo que essa maldição esteja dentro da sua casa, que seja com os seus pais, entendeu? Então, observar os relacionamentos ao meu redor me fez entender muitas coisas que eu não queria para mim e muitas coisas que eu queria levar para a vida. Então, acho que a gente precisa disso, sabe? Aprender com os erros dos outros também é uma outra coisa óbvia que às vezes a gente não faz. A gente precisa muito fazer isso, sabe? Até justamente para a gente aprender a lidar com a pessoa que vai ser para sempre o nosso companheiro, a nossa companheira. Exato. E aí a gente já entrou, né, no outro tópico que você colocou, outro conselho. Foram 5 conselhos que ela colocou aqui. A gente já falou, Oi. meio por cima, apeguem-se a Deus. Entenda que amor não enche barriga. Aprenda a lidar com as suas emoções. E agora, saiba que defeitos existem e vão aparecer. A gente precisa Isso, saber lidar com isso. com certeza. Nossa, às vezes são coisas que você pensa, nossa, mas eu nem sabia que essa pessoa fazia isso, falaria isso, explodiria, iria explodir assim, dessa forma. Mas assim, a gente também, eu sempre é outra coisa que eu observo muito. Precisamos nos policiar dia a dia, sabe? Por quê? Porque às vezes a pessoa explodiu porque você deu um motivo, porque eu dei um motivo, sabe? Se eu tivesse sido um pouco mais sábia, pedido mais sabedoria a Deus para me controlar, para não cutucar o outro, para não falar certas coisas, talvez aquilo lá nunca fosse nem aparecer, sabe? Então, Isso é assim, difícil de reconhecer, hein? é. Que eu fui a culpada, que, né? Justamente é o que eu estou te falando. Infelizmente, a época que nós vivemos, nós somos diariamente bombardeados de que eu não tenho culpa de nada. Uhum. E muitas das vezes, é claro que existem coisas que não justifica, né? Mas assim, existem sim. Às vezes, se você for olhar os dois lados da moeda, todos os dois lados têm uma história para contar, sabe? Agora, quem é que me garante? A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. A Bíblia fala que enganoso é o coração mais que todas as coisas. Você acha que eu confio em mim? Quem me garante que eu nunca vou explodir? Que eu nunca vou querer avançar em alguém? Então, assim, a minha garantia só se eu estiver muito bem firmada em Deus a cada momento da minha vida. Sim. Entendeu? Então, assim, voltando pro que a gente vai. Eu sempre vou assim, falando muita coisa, na hora que eu vejo estou em outro assunto. Mas o que a gente precisa entender: defeitos existem, eles vão aparecer, mas qualidades também existem, gente. E às vezes a gente foca muito no defeito, e aí você vive uma vida amargurada porque você descobriu que o seu marido tem aquele defeito. Mas e as qualidades? Vamos procurar focar nas qualidades, porque eu acho que tudo, quando você foca demais em uma coisa, parece que aquilo
aumenta assim, sabe? Cria uma proporção. Então, se é para criar uma proporção, vamos criar uma proporção de coisas boas. Se a gente pensar bastante na qualidade que aquela pessoa tem, aquilo vai criar uma proporção que vai encher o nosso coração de alegria. Mas se você focar só no defeito, assim, é uma vida de amargura, sabe? Você vai viver para sempre se amargando. Aí volta de novo a questão do perdão. Perdoe diariamente, mas perdoe mesmo, sabe? Não quer dizer que você não vai lembrar que você vai ter uma amnésia e sua memória vai ser apagada. Não, mas você vai viver com maior tranquilidade. Aquilo não vai te machucar, não vai doer. Então a gente precisa entender que defeito existe sim. Você tem defeito, eu tenho defeito. Todo mundo tem Sim. defeito. Todo mundo é uma pessoa difícil, mas a gente sempre acha que o outro é mais É difícil. o alecrim Entendeu? dourado. A É o gente é o alecrim alecrim dourado que dourado. não tem defeito. Justamente. Todo mundo tem defeito e a gente precisa entender justamente que eu não sou esse alecrim dourado, não. Eu tenho defeito e alguém escolheu me amar. Então eu Com consigo defeito também tudo. amar uma pessoa que tem defeitos, mas que eu posso focar muito mais nas qualidades para que a gente possa realmente ser feliz aqui nessa terra, né? E na vida futura também. Amém. Com certeza. Só para a gente, então, fechar. O último tópico também achei muito interessante. O último conselho, quinto, faça mais, exija menos. E aí, só confirmando mais uma vez aquilo que você já falou, né? A gente está no momento que diz muito do vem a nós, né? Então, eu quero exigir tudo, mas eu não quero fazer nada. Mas é o contrário que a gente precisa fazer, né? É interessante que, se a gente for olhar os exemplos de Jesus, ele fazia sem esperar, sabe? Ele nos ensinou a servir o outro. E a Bíblia tem muito disso. A Bíblia fala, por exemplo, o amor não busca o seu próprio interesse. A Bíblia também diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra para quem? Para os outros, entendeu? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas o que a modernidade nos diz? Não, você é a prioridade disso aqui, você é a estrelinha, sabe? Você precisa ser paparicada e o outro não. Como assim você vai se As doar pessoas pelo outro, precisam te fazer pelo aceitar outro? do jeito que você é. Justamente. Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Eu nasci assim. Mas ué, gente, mas no céu não entra não, se não mudar, se não procurar mudança. Você acha que vai servir essa muletinha de falar, não, mas é o meu temperamento, eu nasci assim. Lá no céu não entra com essa muleta, não, querido. Então, assim, a gente precisa entender que os testemunhos também dizem, eu amo citar, né? Dê cada um amor em vez de exigi-lo, sabe? A gente passa muito tempo querendo exigir do outro. E é claro que quando eu falo aqui, estou falando aqui para mulheres, mas cada um precisa fazer a sua parte. Se o marido dá amor para a esposa, ao invés de ficar exigindo, e se a esposa dá amor para o marido, ao invés de ficar exigindo, o que vai acontecer? Os dois estão fazendo a obra que é para ser feita, cada um dando amor para o outro, cada um promovendo a felicidade do outro. Se a gente fizesse isso dia após dia, sabe, nas pequeninas coisas, eu falo assim, um casamento é interessante que a gente comece a perceber isso nas pequeninas coisas. Por exemplo, eu sei o jeito que o meu marido, o tipo de comida que o meu marido gosta. Eu sei também o que ele não gosta na hora de cozinhar. Eu sei as preferências dele. E aí um dia eu até comentei sobre isso, a pessoa falou assim: "Ué, mas cozinha um dia para você e outro dia para ele". Mas eu fico pensando, ele me ama, nos pequenos detalhes eu sinto o amor dele. Você acha que eu vou me dar o trabalho de cozinhar uma coisa só para eu comer e não vou fazer por ele? Não me custa nadinha, sabe? Sim. Não me custa nada. E eu vejo que da mesma forma como ele faz as coisas para me ver feliz, nos pequenos detalhes. Então, assim, é isso que a gente precisa ter dentro de um relacionamento. Priorizar o outro. Se cada um priorizar o outro,
pronto, vai estar os dois felizes no topo, sabe, gente? Ninguém vai ficar se achando menor porque eu tô fazendo demais e não tô recebendo. Então a gente precisa entender que a gente precisa dar mais amor, ao invés de ficar exigindo. O marido dá amor, a esposa dá amor, os dois promovendo, né, a felicidade um do outro. E eu tenho certeza que seremos muito mais felizes dentro de um relacionamento. Aí eu acho assim interessante que a gente sempre volta pro óbvio, que muitas das vezes não é tão óbvio. A gente roda, o roda, óbvio roda, também você fala precisa assim, ser dito. isso, a gente roda, roda, roda e parece que tá falando o óbvio, mas o óbvio não está sendo Aham. feito, porque a gente infelizmente vê tantos lares por aí sendo destruídos, né? Assim, a maioria sendo destruído com as próprias mãos. A pessoa mesmo cava, né, a destruição ali dentro do relacionamento, ao invés de procurarem realmente construírem juntos. Uma das coisas que precisa ser desbancado dentro de um relacionamento é o eu. Eu preciso priorizar o outro, assim como Jesus sempre nos ensinou, nos deixou seu exemplo. Então a gente precisa ter isso em mente, que para que nós possamos ser felizes dentro de um relacionamento, não é pensar eu preciso, eu quero, é pensar no outro. Como eu posso deixar a vida do meu esposo mais leve? Como que eu posso deixar a vida da minha esposa mais tranquila? O que eu posso fazer aqui que pode deixá-la feliz, né? Então, assim, não tem outra coisa. É priorizar o outro mesmo para que a gente possa ser os dois felizes dentro desse relacionamento. Não tem para onde correr. Então, e é só a gente também correr pro óbvio novamente de que nós somos cristãs, não somos? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou querendo representar a Cristo, que eu acredito em Justamente. Cristo, quero representar a Cristo. E o que Cristo fazia? Ele pensava em si? Eu acho que ele não pensou em si quando ele foi dilacerado na cruz, não. Não acho. Não tenho eu tenho certeza que ele não pensou em si. A vida dele foi um eterno se doar, né, pelo outro, foi servir. Justamente. E ele ensinou pra Justamente. gente. É óbvio que o objetivo de servir não é você se colocar como a escória do mundo ou coisa do tipo. Não é isso, gente. A gente está falando de se doar. Você reconhece tanto o seu valor como filho de Deus que você quer demonstrar isso para os outros também. Você quer servir, você quer fazer o que Jesus fez quando ele esteve aqui. Então você serve o seu marido, você serve os seus pais, você serve aqueles que estão ao seu redor, você serve. Você não vai ser um escravo, obviamente. Ninguém está falando disso aqui. A gente está Isso. falando de servir, de fazer os outros felizes. Quando a gente faz os outros felizes, a gente acaba automaticamente sendo feliz também. Não É tem igual a gente jeito de sempre. não ser contagiado. Isso, é igual a gente sempre fala de missão, né? Geralmente sempre se fala em missões humanitárias que os mais privilegiados somos nós que vamos. Porque a gente vai Justamente. achando que vai ajudar o outro, mas quem mais é ajudado somos nós. Somos Então, nós. mesma coisa. É bem isso mesmo. Então, assim, dentro de um relacionamento, gente, a gente precisa entender isso, sabe? Para ser mutuamente feliz, você pensa no outro primeiro. E é engraçado que a gente falando assim, você falando sobre o sacrifício de Jesus, Jesus ainda se sacrificou por pessoas que às vezes não têm um mínimo de amor por ele. E agora, dentro de um relacionamento, a gente está falando de você se sacrificar por alguém que a gente, pelo menos, pensa que você se casou por amor, né? Então, assim, você vai se sacrificar por uma pessoa que você ama e ela vai se sacrificar por você, que é uma pessoa que ela ama. Então, tinha que ser algo assim fácil, não precisava ser difícil desse tanto. É o que eu volto lá no início de novo. Você está precisando mudar o seu caráter, as suas atitudes, repensar a sua vida? Se apega com Deus, tá? A gente vê muito por aí também uma alegoria que sempre fala de um triângulo, né? Deus no topo, o marido e a esposa. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, você vai se aproximar um do outro. Então, você quer ser realmente feliz, quer conseguir passar por cima do eu e colocar o outro como uma prioridade, é só se apegando a Cristo, querido.
não tem para onde correr. Tem que se aproximar de Jesus, tem que pedir forças diariamente mesmo, porque se tem uma instituição assim que o inimigo, se tem uma coisa que o inimigo tenta destruir com todas as forças, que ele não gosta de ver as pessoas felizes, é justamente os casais. Então ele vai vir com muita força. Então você tem que pôr realmente a armadura de Deus, tá? De armadura dos pés à cabeça. Entendeu? Como que a gente consegue isso? Comunhão com Deus, oração, principalmente, sabe? Meditar na sua palavra, se apegar diariamente, gente, é diariamente, porque, como nós falamos aqui dos defeitos, a gente, às vezes, pode acontecer de se decepcionar, essa pessoa, nossa, mas nunca pensei que essa pessoa faria isso comigo. E, às vezes, não é porque foi um minuto ali, sabe, de desligamento. Então, é por isso que a gente fala que a gente precisa estar a todo instante ligados a Cristo, para que o nosso relacionamento realmente possa ter êxito, né? Que nós possamos ser um exército aqui nesse mundo. Porque eu falo assim, às vezes a gente olha e pensa, as forças do mal parece que vão se desenvolvendo muito mais. Não, nós somos chamados para sermos aqui nesse mundo um exército, juntamente com a nossa família. Então, vamos nos revestir realmente da armadura de Deus e vamos nos preparar para essa batalha diariamente, sabendo que Deus vai na frente, lutando sempre por nós. Amém. Deus seja louvado. Gente, antes da gente concluir, nós vamos ter mais uma pausa. O bate-papo de hoje foi muito rico, tanto para as recém-casadas, para as que estão se preparando, para as que nem estão ainda com algo em vista, digamos assim, mas para já estarem cientes, para aplicarem também nos seus relacionamentos interpessoais, além de amoroso, né? Aplicar tudo isso nos outros relacionamentos e também para as já casadas, como a gente disse, o óbvio também precisa ser dito. Então, as já casadas aí muito tempo que estão falhando aí, vamos pedir a graça de Deus, a ajuda dele também para colocar esses conselhos em prática. Mas antes da gente concluir, de fato, o nosso programa, teremos mais uma canção aí para você meditar no seu coração e logo nós voltaremos para concluir com chave de ouro com a palavra de Deus. Nós já voltamos. Sabe, vou te contar uma história linda, uma história de amor, sentimento tão bonito, demonstrado por Jesus. Foi a cruz, o cenário escolhido para se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso é amor. Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra se entregar.
se entregar. Crucificaram o meu Cristo no Calvário. Isso É amor. Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra se entregar. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Linda história, não me cansarei de contar. Tem que amar pra se entregar. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Eu me rendo, fui tocado pelo amor. Linda história de amor. Linda história de amor. Linda história de Amém, amém, amém. Deus seja louvado. A produção acertou demais nesse hino. É muito lindo. Essa letra combinou muito bem com o final do nosso programa. Tem tudo a ver. Gente, sem comentários. Deus seja louvado. E agora eu quero convidar a você para que reflita nas palavras que vamos refletir aqui rapidamente para fechar esse programa, que foi muito especial. E eu quero convidar você para que juntas oremos a Deus agora, peçamos a sua sabedoria para que possamos colocar esses conselhos que nós vimos aqui em prática e também o que vamos refletir aqui neste momento. Feche os seus olhos, eleve a Deus seus pensamentos, o que você puder neste momento, mas entre em contato com Deus. Vamos falar com Ele agora. Senhor Deus, obrigada por nos lembrar de tantos conselhos preciosos que nós já conhecemos, mas muitas vezes falhamos. Pedimos graça, Senhor, tua força para que possamos colocar em prática na nossa vida diária, em nossos relacionamentos. Pedimos neste momento também a tua graça, o teu poder, teu auxílio para este momento de refletirmos na tua palavra. Ajuda-nos a compreender cada vez melhor, em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar que a nossa relação com Cristo, que o nosso relacionamento com Ele é como um casamento? Pois é bem isso mesmo, é bem verdade. Assim como um homem, quando se casa com uma mulher com um homem, está rejeitando todas as outras opções possíveis, nós também estamos fazendo isso quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Da mesma forma que o casamento é formado por uma mulher e um homem, a nossa vida cristã também é formada por um indivíduo, nós, e um Deus, o nosso Pai. E Ele já nos deu tantas provas do seu amor por nós. Uma delas nós vimos, a maior prova de amor, nós vimos agora, nesse hino que nós ouvimos na pausa do programa. Essa linda história de amor. Deus se entregou por nós, entregou a sua vida por nós. Eu lembro que aos 14 anos eu sentia vontade de me batizar, mas eu ainda não tinha maturidade para isso. Eu lembro que meu pai me aconselhou. Ele não me disse, não faça isso. Ele só disse uma frase que me deixou um pouco chateada no momento, mas depois eu entendi. Ele disse, olha, batismo é como um casamento.
Ou seja, mas é uma decisão séria, você se entregar a Jesus. Como eu disse, fiquei chateada no momento, mas depois eu entendi, eu não tinha maturidade para aquilo ainda, para aquela decisão tão séria. O importante aqui não é frisar a minha idade, tá bom? Eu não estou colocando isso como uma regra, só dando um exemplo como que de fato aquela não era a fase para eu tomar essa decisão tão séria, porque eu não tinha essa maturidade. E de fato, a nossa vida com Deus, a nossa entrega é como um casamento. Jesus, ele nos quer por inteiro, não metade. Não devemos nos dividir e servir a um Senhor e servir a outro, porque isso é impossível. Acabamos de ver na palavra de Deus que isso é impossível. E Satanás bem sabe. E ele quer fazer de tudo para que nós nos afastemos de Cristo e não o honremos como ele quer, não nos entreguemos a ele. Ele não quer que a gente faça isso. E o Espírito de Profecia diz o seguinte: Satanás trata com os homens mais cautelosamente do que o fez com Cristo no deserto da tentação, pois está apercebido por haver ali perdido a causa. É um inimigo vencido. Não vem ao homem diretamente exigindo homenagem mediante um culto exterior. Simplesmente que se afeiçoe às boas coisas do mundo. For bem sucedido em atrair-lhes assim a mente e afeições, as atrações celestes ficam eclipsadas. Tudo quanto ele quer dos homens é que lhe caiam sob o enganoso poder das tentações, para amarem o mundo, amarem a dignidade e a posição, amarem o dinheiro e afeiçoarem-se aos tesouros deste mundo. Isso feito, consegue tudo quanto pretendera de Cristo. Ele não quer que a gente se entregue a Cristo. Ele não nos quer perto de Jesus, porque ele sabe que ele já é um inimigo vencido. Como eu disse, a palavra de Deus, nós não podemos servir a dois senhores. Satanás pode nos tentar de várias formas possíveis, mas no final das contas, a decisão de pecar e abandonar o nosso Salvador ou não é nossa. Muitas vezes nós nos dedicamos com muita intensidade a coisas sem importância na nossa vida e deixamos o nosso relacionamento com Jesus a desejar. Mas Cristo quer que nós mantenhamos uma conexão íntima com Ele e sincera. Ele deseja que os nossos olhos estejam sempre fixos nele e em sua lei e em sua lei. Só assim nós conseguiremos escapar das ciladas do maligno e nos tornaremos, como diz Romanos 8:37, mais que vencedores por aquele que nos amou. E aí eu lhe faço a pergunta: você o aceita como seu Senhor e Salvador? Fica a reflexão. E espero que a sua resposta seja afirmativa. Que Deus nos dê graça para isso, que possamos nos entregar completamente ao nosso Salvador. Vamos orar para concluir. Quero convidar aqui a minha convidada, a Pri, para que ore com a gente para concluirmos essa reflexão e também este programa. Pode orar conosco, Pri? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade, te agradecemos por essa tão bela mensagem e te pedimos, Senhor, sabedoria vinda do alto para que possamos ser esposas segundo o coração de Deus, que nós possamos realmente sermos esposas sábias que edificam, aquelas que não são casadas ainda, Jesus queira prepará-las cada dia mais e que elas possam discernir, ter sabedoria vinda do alto para discernir os teus conselhos dados diariamente, através de cada detalhe dentro de um relacionamento. Te agradecemos pela oportunidade, pelo teu amor, a cada dia demonstrado para conosco. Que o Senhor venha estar nos ajudando cada dia mais, nos dando forças para vencermos as tentações diárias e sermos cada dia mais que vencedores em Ti. Isso é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pri, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez aqui com a gente. Foi muito bom. Muito obrigada. Igualmente. Muito obrigada a você, Lô. E até uma próxima, né? Daqui uns dias a gente volta para falar sobre maternidade.
Oh, com certeza, anotado. Obrigada a você que esteve aqui mais uma vez acompanhando o Viva Bela. Nossa, ó, me embaralhei toda até. Na próxima semana nós temos mais um programa, trazendo mais um conteúdo importantíssimo para a sua vida cristã. E eu espero você aqui, 9 horas da manhã, a quarta-feira, ou no domingo também na reprise, na parte da tarde. Você é sempre bem-vinda. Este programa é feito especialmente para você. Que Deus te abençoe. Até a próxima.